Ele falou: se eu fosse torturador mesmo, na ponta, né, você já tinha ido para o saco. Ivan, ainda sobre esse assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que as pessoas torturadas é quase que um padrão, né? As pessoas evitam falar muito disso, ninguém fica propagando o período duro da prisão e das torturas como se isso chamasse atenção para colher compaixão, benemerência. Não, as pessoas, em geral, são muito discretas, né? Então, vocês só falam quando são efetivamente provocados, né? Realmente, acho que é uma postura de discrição que é uma característica, né, de todo o povo aí, né, da esquerda, todos os militantes, aqueles que nos antecederam. Eu sou mais jovem que você, então, quando cheguei na luta, cheguei a ser preso, mas nunca passei por essa situação aí da tortura. Mas eu queria que você contasse para gerações mais jovens que nos acompanhem aqui, para aqueles que não participaram do processo da luta contra a ditadura, o que foi a sua experiência da tortura? O que aconteceu? Ô, Mauro, o sistema que foi montado aqui no Brasil é o seguinte: a tortura virou uma política de Estado, né? E a tortura ela virou algo sofisticado. Num primeiro momento, a ditadura, em 64, espancava, entende? Ela queria sempre arrancar informações. Com o adicional número 5, depois, em dezembro de 68, a coisa piorou muito. Aí eles passaram a trucidar mesmo, ou a matar os resistentes da ditadura militar. E, com o tempo, eles foram aperfeiçoando a tortura, né? Aperfeiçoando quer dizer o seguinte: arrancar o maior número de informações com uma violência premeditada, estudada psicologicamente. Eu passei pelo DOI-CODE do Rio, até o Leonardo Sakamoto, no All News, me entrevistou, e ele pediu: Ivan, eu não queria te atormentar, mas você podia descrever, porque eu descrevi tudo isso na famosa carta dos companheiros do MEP, né? Em outubro de 77, está lá todo o sistema aberto, foi publicado, como vários outros presos políticos mostraram. Mas eu queria dizer o seguinte: no caso do DOI-CODE, do Rio particularmente, eles montaram um aparato sofisticado de tortura. O que é sofisticado? Tem um sistema, eles já sequestram, eles já põem o capuz no sujeito, eles jogam no chão do carro, o sujeito chega no DOI-CODE, ele é despido, o único momento que ele vê a luz é quando ele é fotografado, e daí em diante nós ficamos 10 dias incomunicáveis, 10 dias de pau, entende? Assim, pau quer dizer o seguinte: você tem o instrumento da cadeira do dragão. Então, veja, não é só pancadaria, eles amarram o sujeito numa cadeira de barbeiro, com fios elétricos, as famosas maquininhas de choque, e etc., asfixia com o capuz, pontapés no peito, amarrado na cadeira, e choques em regiões sensíveis do corpo. Não é choque na mão, no pé, etc. É em órgãos sensíveis, no dente, nos ouvidos, nos órgãos genitais, etc. E assim, é uma tortura permanente, né? Fora isso, Mauro, eles montaram no DOI-CODE uma estrutura chamada de geladeira. A geladeira era um cubo de 2 metros, um cubo de 2 metros, ou seja, 2 metros de cada lado, e dentro dele um outro cubo de 1,5 metro, mais ou menos. Então, tinha uma diferença entre um cubo e outro de meio metro, que você ficava no escuro, preso. A porta era aquela tampa de frigorífico. Eles mantinham com ar refrigerado e eles colocavam em cima uma lâmpada muito forte, uma câmera lá em 77, tá? E eles monitoravam os presos dia e noite. Se você fosse agachar para fazer um exercício, eles já falavam: para de fazer exercício aí e tal. Eles entravam na cela e faziam, em 3 ou 4 torturadores, abriam a mão,
para bater no sujeito, 2 seguravam e os outros batiam, era chamada cruz, que eles chamavam. Então, essas coisas todas foram feitas em outros presos, foi o pau de arara, entende? Alguns afogamentos simulados, essas coisas todas. A ditadura tornou isso uma normalidade e o Bolsonaro aplaudiu. Ou seja, o Brilhante Ustra foi o chefe de tudo isso aqui no DOI-CODE de São Paulo, onde ele eliminava presos políticos. Então, a tortura foi um instrumento da ditadura militar. Isso era um fenômeno que veio de fora, entendeu? Porque Dan Mitrione veio aqui ensinar, entendeu? Esse que foi pego pelos tupamaros lá no Uruguai. Mitrione era um professor de tortura da CIA que ensinou tortura na América Latina inteira, né? Exatamente. Então, era o Uruguai, os brasileiros aprenderam, passaram para os chilenos, quer dizer, quando teve o golpe militar no Chile, foram torturadores daqui ensinar a DINA, no Chile, e na Argentina nós chegamos ao pico, né? Que foram 30 mil mortos, né, na Argentina. Então, esse sistema que se estabeleceu aqui no Brasil e nos países do Cone Sul, particularmente, é isso que aconteceu. O que aconteceu diferente é que aqui no Brasil eles nunca foram punidos. E os torturadores eram aqueles do Rio Centro, aqueles que colocaram a bomba no Rio Centro, saíram vivos e foram promovidos. Entende? E esses generais Heleno, Braga Neto, essa turma toda, vem tudo de lá. Eles já eram golpistas com o Frota em 77, onde o Heleno era ajudante de ordens. Entende? E agora no GSI, quem vê as palavras do Braga Neto, ele continua sendo um sujeito de extrema-direita. Quando ele comandou a intervenção no Rio, ele ficava caladinho, mas ele já vinha do Haiti como alguém que estava ali para reprimir, treinar a repressão ao movimento de massa. Não é à toa que esses 2 generais foram à porta dos quartéis antes da tentativa de golpe de 8 de janeiro. E são comandantes disso. Então, o Brasil não pune torturadores, nós temos que passar por uma revisão total. Os nossos almirantes, quem viu ontem, diálogos do STM, do Superior Tribunal Militar, vê que ainda achavam que o STM era mais liberal. Veja os deboches da greve de fome dos presos políticos que nós fizemos lá no presídio Esmeraldino Bandeira e Talavera Bruce, em 77, e havia aquele deboche, né? Eu sei, que morram de fome, que abram vaga. Era assim, entende? Ou seja, eles são pessoas perversas. O militarismo brasileiro criou uma perversão, né? Que naquele filme que é isso, companheiro, se diz, nunca devia se ter aberto, entende? Este frasco, entende? Ou seja, o que aconteceu com Inês Etienne Romeu na Casa da Morte, né? Então, o noticiário continuou. O que aconteceu com Stuart Angel voltou à tona semana passada, na semana da abertura da Semana da Anistia, né, Mauro? Veja como é que pode isso. Então, é lógico que, voltando ao que você perguntou inicialmente, para mim, né, teve gente que ficou muito marcada pela tortura, né? É lógico que a tortura marca mesmo, você nunca vai esquecer, mas você não, como eu falei no dia da anistia, eu quero a punição dos torturadores não por vingança, mas por democracia e para que nunca mais aconteça, né? Mas o que aconteceu no Brasil não pode e não deve ser esquecido, como na América Latina toda. Então, é por isso que é necessário resgatar essa memória para combater o fascismo no nosso país, que está presente, ele continua presente, e agora mesmo você estava falando das redes sociais, que elas é que normalizam, inclusive, a tortura, os valores. O que o Bolsonaro fez no dia da votação do impeachment? Louvou o Brilhante Ustra, o torturador da Dilma. Quer dizer, como assim? Entende? Como é que esse sujeito não foi caçado? Como é que essa figura execrável chegou à presidência da República? Né? Tudo isso precisa ser limpo, mas eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? Se a gente for ver tudo que foi a luta pela liberdade,
a luta contra o nazismo na Europa, a luta pela liberdade, contra as ditaduras aqui no Brasil, a gente vai ver que é preciso seguir em frente e garantir a democracia brasileira para valer. Ivan, aqui muitas saudações a você. Só uma informação: essa aqui é a cadeira de dragão, né? Essa é a tal cadeira de dragão. Ela era folheada com placas de metal, exatamente para amplificar o efeito dos choques que eram feitos, né? Dos choques que eram feitos, e como você falou, né? Os choques eram na boca, no ouvido, no bico do seio, no caso das mulheres, no pênis, no caso dos homens, na vagina, no ânus. Era uma coisa realmente aterradora o que se fazia, né? Era realmente algo aterrador. E aí, Ivan, alguém aqui falou: poxa, mas vocês estão perdendo tempo, estão em 2023. Não, acho que tem dois aspectos aí, né? Um é esse que você traz, que é o da memória. Tenho certeza que tem um monte de gente que está assistindo o programa aqui que não tinha ideia do que era efetivamente a tortura. Então, a questão da memória é chave. E a segunda questão, uma interrogação para ti, de avaliação. Nós lutamos uma luta de vida ou morte na eleição de 2022 para derrotar Bolsonaro. Como você falou, Bolsonaro, no voto dele do golpe contra Dilma, fez o elogio público do maior torturador da história do país, é o que seria uma espécie de Damitrione nacional, que era o Brilhante Ustra, e elogiou como sendo o terror de Dilma Rousseff. Durante o seu governo todo, ele fez uma sequência de elogios e homenagens oficiais, inclusive, a Brilhante Ustra, já morto, enterrado e lá no inferno, nessa altura do campeonato. Eu lembro que no último comício dele, antes da eleição de 2018, ele estava, acho que em Minas Gerais, e falou para São Paulo, e falou: esta turma vai para a Ponta da Praia. Ponta da Praia era o jargão que os militares usavam no Rio de Janeiro, onde você foi preso no doicode, para aqueles que eram enviados para o centro do Senimar, na Restinga, na Ponta da Praia, para serem torturados e mortos. Minha pergunta para ti e essa foi a ideia de luta de vida ou morte, eu acho que para mim não é um sentido figurado só. Eu creio que se Bolsonaro tivesse conseguido o segundo mandato, a gente corria um risco sério de uma ditadura aberta. Porque o primeiro mandato ainda foi nos termos de uma democracia convalida, mas da democracia. A gente não teve prisão, tortura, assassinatos, pelo menos na dinâmica da ditadura. Você acha que a possibilidade da volta da ditadura era real se Bolsonaro tivesse vencido? Não, Mauro, na verdade, não há condições, nem se precisa, nem a elite econômica, cínica, ou os interesses internacionais têm interesse numa ditadura escancarada militar. Mas esses bolsonaristas, entende? Esses que esperavam que os CACs fossem a linha de frente do golpe militar, e os milicos da linha dura também, eles tinham, sim, a expectativa de um endurecimento. Você podia ter onda de prisões, você podia ter a violência, a tortura, que para eles é normalizada, entende? Então, eu quero afirmar que quem é terrorista é o Bolsonaro. O Bolsonaro praticou atos terroristas e foi o exército que denunciou ele, expulsou ele, entende? Essa gente, o Bolsonaro idolatra essa gente. Só para você ter clareza, uma vez eu estou dando uma entrevista lá no Salão Verde da Câmara, com vários jornalistas testemunhando, entende? Ele vai atrás e começa a atrapalhar a entrevista. Eu falo: cala a boca aí, eu torturador. Ele falou: se eu fosse torturador mesmo, na ponta, né, você já tinha ido para o saco. E falou isso na frente de todos os jornalistas. Não acredito. Falou, entendeu? Falou isso. Veja, ele é o cara dos porões da ditadura, e esse chegou à presidência da República, entende? Então, essas figuras estão dispostas a tudo. E quando eles falam em metralhar, quando eles falam cinicamente em defesa da família, da pátria, eles estão falando de uma ditadura mesmo, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os retrocessos eles podem acontecer, mal. Não são, e, assim, historicamente, eles podem até
durar pouco, mas pode fazer um grande estrago. Sim. E eu acho que a gente conseguiu interromper minimamente essa questão com a eleição do Lula.